Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Hoje vocês podem ver um cenário completamente diferente. A gente está no espaço do Simplify. Hoje tenho a honra aqui de estar curtindo um pouquinho esse espaço e conhecer esse espaço. E como o nosso canal é meramente empreendedorismo, quis trazer para você esse espaço muito diferente. E nada melhor trazendo aqui o colaborador, né? Rafael Ucor, e ele vai explicar para nós o que é o Simplify, também explicar o símbolo do Simplify, que a gente já conversou um pouquinho nos bastidores, muito interessante a história. Mas antes a gente quer saber um pouquinho do Rafael, como é que surgiu essa ideia do empreendedorismo dele e que ele conte então um pouquinho da carreira dele, o que levou isso, né? E a gente entender melhor então o que é esse espaço. Obrigado, Cláudia, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo bem. a Simplify, bem-vindos a Simplify também. Então, um pouquinho da minha história, eu sou formado em engenharia, trabalhei 13 anos como gestor de construção pesada, infraestrutura. Então, fui gestor de contratos de rodovias, ferrovias, trabalhei muito no Nordeste. Agora tu me surpreendeu. Então, já liderei mais de 1000 homens em construção e também fui gestor e diretor de empresas, executivo. Trabalhei no tempo consultoria, continuo trabalhando consultoria empresarial na gestão de recursos. E 5 anos atrás eu conheci a Casa Liberdade e aí nesse momento foi uma transição na minha vida, trabalhando o autoconhecimento. Então, era uma escola de empreendedorismo pirata através do autoconhecimento. E aí nesse processo, nessa casa colaborativa que existia em Porto Alegre, eu comecei a me descobrir outras habilidades que eu não sabia que eu tinha, tanto ligado à criatividade, comecei a me conectar mais com o empreendedorismo, até então eu era funcionário, empregado, né? Cheguei a ser funcionário público também em 2010, no Ministério do Planejamento. Fui engenheiro de carreira do Ministério do Planejamento. Não durei muito tempo, fiquei um pouquinho de tempo lá e voltei para a iniciativa privada. Mas nesse processo foi uma reconstrução em 2014. E aí que eu conheci o mundo, comecei a abrir as portas do mundo colaborativo e comecei a conhecer a comunidade do Art of Hosting, comecei a conhecer os projetos Dragon Dreaming também, a metodologia Dragon Dreaming, comecei a conhecer comunicação não violenta, e aí comecei a mergulhar depois em seminários Insight e outros processos, tantos, trabalhando com autoconhecimento e muito ligado ao empreendedorismo também. Então, de lá para cá, depois eu fui morar na Espanha um tempo, passei fora, fui estudar inovação disruptiva de impacto e voltei depois em 2016, fiquei 2016 fora. E aí voltei e comecei a empreender alguns negócios meus no olhar de inovação, também ligado à gestão de recursos e participando frequentemente da comunidade de prática do Art of Hosting. Então voltei para Porto Alegre agora em novembro e trouxe esse sonho, que já vinha um tempo de poder ter acessível em Porto Alegre um espaço colaborativo com a mesma frequência do que eu recebi, eu tive a oportunidade de ter acesso em 2014 na Casa Liberdade. Então esse sonho estava vivo em mim e na Sueli, minha esposa, e a gente tinha essa ideia, tinha esse sonho de poder viver isso de novo e estar muito próximo e habitando um espaço como esse. E a gente trouxe esse sonho na mala, esse sonho estava guardado, e aí o Gus Pereira escutou esse sonho no finalzinho de novembro, e a gente está aqui na Simplify fruto desse sonho. Então, já é um espaço que existe com a mão de muitos, né? Então eu só trouxe a fagulha inicial do sonho, e aí se somaram mais e mais pessoas, e mais pessoas se somam à intenção de nutrir e sustentar o projeto. Então, como eu trago um olhar, eu sou talvez o sonhador inicial que plantou a sementinha e depois um apoiador para trazer mais pessoas e estar fazendo junto com mais pessoas. Que bacana. A gente estava conversando nos bastidores e o Rafael já estava começando a me mostrar os espaços, que cada porta tem um nome, né, diferente, né? Tem o espaço acolhimento, tem o espaço intenção, né, Rafael? E depois também ele me falou no espaço Laboriosa e tenho vários amigos meus que no passado foram para São Paulo e me comentaram, porque eu conversei com alguns amigos próximos que eu iria vir aqui e eles comentaram comigo assim, tem o Laboriosa, que realmente é esse conceito do Simplify. E quando eu cheguei aqui, tu me apresentasse nesse espaço, eu disse, tem alguma coisa a ver com a Laboriosa? Eu queria que tu falasse um pouquinho. Então, o Espaço Laboriosa é um dos espaços que nos inspira também, me inspira. Ele nasceu praticamente, eu digo, irmão gêmeo da Casa Liberdade que existia em Porto Alegre na época. E era muito sustentado pelo Oswaldo Oliveira, o Daniel Larusso, uma galera que estava em São Paulo, eu sempre trago o nome dos dois, que eram os mais próximos a mim, mas tinha muita gente envolvida.
E também era um espaço colaborativo, de portas abertas, que operou por 2 anos com essa intenção de viver e experimentar como é que acontece num espaço colaborativo onde dá acesso e as pessoas podem trocar e gerar interação. E o que acontece nesse campo dessas interações, né? O que emerge? Então, eu lembro de muitos projetos que surgiram da Laboriosa e coisas novas e emergiram projetos que estão até hoje vivos, da Casa Liberdade também. Então, o Catarse tem conexão com a galera que trouxe da Casa Liberdade no início. Tem outros projetos, tantos no Brasil, que rodam hoje e tem uma conexão em algum lugar com a Casa Liberdade ou com alguma coisa que estava acontecendo na Casa Liberdade naquela época. Então, são 2 espaços que eu faço sempre referência ao Oswaldo Oliveira, que é uma pessoa que nos inspira ainda, já não está mais entre nós, mas partiu no final de 2017, mas nos inspira por esses 2 espaços e depois por que ele trouxe todo o aprendizado na prosperidade. E quando a gente trouxe para Simplify nas primeiras semanas, que a gente estava co-criando o espaço aqui, a gente pensou como é que a gente reconhece tudo isso que veio antes, né? Então, como é que a gente reconhece que a Simplify é fruto, não foi o Rafa que iniciou, né? Então o Rafa tem uma convivência, uma história e conviveu com pessoas que viveram outras experiências e a gente vem trocando. Então essas interações trazem presente na minha experiência e também nos outros que se somaram de janeiro para cá, o que a Simplify é hoje, ela vai se transformando. Então foi bem bacana a descoberta quando a galera co-criou a arte, o João, a Stephanie e o Dreyson estava envolvido também num trio que estava fazendo a arte, ou a identidade da Simplify, né? Quando eles descobriram o S exclamação, né, que na realidade é S fatorial, que a fatorial é o múltiplo do que vem antes, né? Então 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 e até 1. Então quando a gente olhou para isso, falou, agora faz todo sentido. E através da própria identidade da Simplify, a gente não esquece de ninguém. Então cada um tem as suas referências, né? Eu tenho as minhas, o Gus tem as deles, o Fábio Carvalho também tem as deles. Cada um tem as suas referências e de alguma forma essa referência conecta em alguma situação, algum momento ou em alguma oportunidade essa referência vai conectar no que a gente está vivendo aqui. Então é uma forma que a gente encontrou de reconhecer tudo que veio antes, dizendo que a Simplify não começa só no Rafa, ela começa em tudo que veio antes do Rafa também. E a cada pessoa que chega, essa fatorial vai ampliando. Então, cada pessoa que chega mais na Simplify, isso vai se ampliando e se multiplicando, vai virando essa rede, pode ser chamada, ou pode ser chamado um coletivo também, ou esse olhar de que uma comunidade em torno dessa intenção do para que simplificar, né? Então, a gente quer simplificar as coisas e tá nesse contexto com mais pessoas. E eu queria saber um pouquinho, Rafael, então, especificamente, como é que funciona a Simplify, tá? E como é que vocês, por ser, né, um espaço tão diferenciado, eu sei, né, que muitas pessoas podem procurar vocês como simplesmente uma mera locação, que eu já entendi que não é isso, né, que nós já conversamos nos bastidores, não é essa a intenção do espaço. Mas como é uma coisa diferenciada, né, as pessoas vêm assim, não, de repente um espaço mais baratinho, quero locar, eu acho que é um espaço de coworking, né, então eu queria que tu explicasse um pouquinho para quem não está acostumado com esse tipo de espaço, que tu explicasse um pouquinho para o nosso canal. Bacana a pergunta, tem várias pessoas que a primeira pergunta sempre que a gente recebe é como é que eu loco o espaço, como é que eu marco na agenda e quanto é que é o valor e tal. Então logo que a gente abriu, a gente teve a primeira semana em janeiro, a gente chamou pessoas para co-criar o que ia ser a Simplify, a gente não sabia o que ela ia existir, então a gente fez um workshop ou fez um chamado para 3 dias de co-criação e uma das coisas que emergiu nos acordos, né, que a gente colocou que a gente não abriria mão e eu trouxe nos princípios, né, que a gente queria viver o paradigma do acesso e não o paradigma da propriedade. Então que a gente conseguisse de uma forma permitir acessível o espaço a todos e que isso fosse inclusivo. Só que ao mesmo tempo que a gente coloca acesso, né, o colaborativo se confunde com gratuidade. E é muito sensível isso. Então, na minha opinião, nunca é gratuito, sempre existe uma troca. E a pessoa que está envolvida com o espaço, ela define qual é a troca, né? E junto com esse paradigma, a gente trouxe outro presente no início como princípio, ele fica na sala intenção, no quadrinho ao alto, que é viver o paradigma do reconhecimento ao invés do paradigma da remuneração. Então a gente está acostumado a só fazer as coisas quando a gente define um contrato, o que a gente vai receber, qual é o valor e como vai ser. Então eu contrato antes para depois fazer, né? E na Simplify a gente tem esse olhar do simples faz. Então faz primeiro e depois reconhece do que foi feito. Então sim, de alguma forma na cabeça das pessoas pode ser locar o espaço, mas na nossa intenção não é.
Está acessível, você marca na agenda, vem, faz teu evento ou utiliza o espaço. Depois que tu utilizou, tu reconhece a Simplify de forma financeira, é uma das formas de reconhecimento. Tu pode estar trazendo doações para cá, ou de imóveis, ou de alguma decoração, ou tá melhorando o espaço, ou tá atuando aqui também, recebendo outras pessoas, trazendo mais pessoas, também são formas de reconhecimento. Mas sim, os boletos de aluguel e de luz e água, eles chegam, tem data de vencimento e tem juros quando a gente não paga. Então a gente depende desse reconhecimento financeiro para continuar existindo. Quando reconhece, né, a gente traz esse olhar, mas tem um preço sugerido, que o pessoal pergunta. Se vocês forem consultar Porto Alegre, tem alguns espaços que é R$500 o turno, alguns espaços que a gente tem aqui. Mas a gente tenta não trazer isso porque isso exclui. Talvez uma pessoa que está fazendo um experimento, um evento que é ainda experimental e talvez não vá trazer muitos ingressos de grana, essa pessoa se sente excluída, ela talvez não vá participar, e aqui ela encontra um lugar que ela pode fazer esse experimento, tendo um cuidado e com responsabilidade, tipo, quinta-feira à noite é uma agenda que normalmente os eventos pagos acontecem numa quinta-noite. Faz um evento experimental numa sexta-feira à noite, que é um dia que está pouco usada a agenda. E aí talvez contribua com menos, e tá tudo bem. Porque não tem um melhor ou pior, né? Uma pessoa que vai fazer um evento que vai custar, sei lá, R$1.000, ela consegue contribuir com mais pelo espaço. Uma pessoa que vai fazer um evento que às vezes é inclusivo ou por colaboração espontânea não consegue tanto. Então nesse equilíbrio a gente consegue manter acesso para os dois vieses, quem está começando e quem já está vivendo essa experiência de talvez estar compartilhando mais conhecimento e trabalhando. A mesma coisa para quem trabalha. A gente está aqui no Espaço Laboriosa agora, nos puffs, o pessoal pode vir, trazer o computador e trabalhar aqui. Tem pessoas que vêm e tipo, eu vou contribuir todo mês com, sei lá, R$500 e eu tenho 2 pessoas trabalhando aí. Mas também não tem lugares fixos, então nunca tem essa cadeira aqui é a cadeira do ciclano, ou essa mesa é a mesa do Beltrano, não tem isso. A gente quer que seja um espaço de todos, senão a gente começa a criar ilhas dentro do espaço e separação. Sim. Então o espaço ele é igual para todos. Tanto para quem paga como para quem não paga às vezes, ou para quem reconhece e quem não reconhece. O que a gente traz a intenção é que todos possam reconhecer. E uma das metáforas que a gente usa, o Fábio trouxe brilhantemente isso quando apresentou um livrinho que a gente fez para mostrar os acordos, que tu chega num oásis, né, e cada pessoa começa a tirar um pouquinho do oásis, em pouco tempo esse oásis some, ele deixa de existir. Mas se cada pessoa que chega no oásis, ela traz mais alguma coisa, ela acrescenta, ela cuida, para que esse oásis continue existindo, ele continua existindo para todos e não só para aquela pessoa. Então essa é uma metáfora que a gente tem usado bastante nesse olhar. E voltando à primeira pergunta, eu sei que eu falo bastante, mas tipo, o que é a Simplify? A gente não conseguiu definir a Simplify num a gente tem vários não es que a gente conseguiu identificar. E toda vez que a gente tenta definir a Simplify, a gente cai sempre num limbo de dizer, cara, vem viver a experiência porque ela pode ser o que tu quiser para ti. Sim. Então tu pode vir aqui só trabalhar e é uma experiência de estar trabalhando. Tu pode vir estar só acessando os conteúdos e os eventos que tem. É uma forma de tu estar vivendo a Simplify. Para quem faz eventos, talvez seja um lugar que uma pessoa se encontre, ou quem quer conversar ou trocar uma ideia também é um espaço. Então ela é um espaço colaborativo, se propõe a ser caótico, né? De deixar que o caos e a ordem estejam misturados aí para a gente estar convivendo e brotar criatividade. Mas é um espaço para viver experiências, a gente está se experimentando, está aprendendo. Então a gente não pensou ela como ela está hoje, ela vai evoluindo conforme as coisas vão acontecendo. Claro. Então ela é viva nesse sentido. E a metáfora que eu uso para explicar Simplify é tentar explicar Simplify é como um pai ou uma mãe tentar explicar o que é ser pai ou mãe, né? Então tu só vai saber quando nascer, então tu pode resolver 1000 histórias, mas quando tu viver a experiência que tu vai saber como é que é. E a Simplify é algo parecido, tipo, eu posso te contar 1000 histórias do que as pessoas fazem, o que acontece aqui, o que eu já vivi, mas daqui a pouco tu vai vir e tu vai viver a tua experiência diferente completamente da minha e vai ter outra observação. Então esse é o convite, vem viver e vem experimentar. A gente está aí para receber as pessoas. Isso é bem bacana mesmo, porque quando eu telefonei para cá e eu conheci vocês através do Facebook, né? Vocês têm a página, eu vi que tem diversos eventos super interessantes. E a moça que me atendeu até ela disse para mim, eu não tenho como te dizer o que é o Simplify. Ela comentou isso comigo, ela disse, tu tem que vir aqui e experimentar e aí sim tu vai vivenciar. E ela colocou assim pra mim, e no teu coração tu vai dizer assim, o que é o Simplify pra ti? Achei isso bem legal. Então, Rafael, pra gente terminar, porque o papo vai longo, né, mas o programa é curtinho,
Eu queria que tu deixasse um recado para os nossos empreendedores, já que o Simplify é o teu sonho, né? É o sonho empreendedor. Eu queria que tu deixasse esse recado de tantos empreendedores que têm um sonho, que são ou profissionais da área privada, ou até concursados, né? Que nem tu também foste, né? Dos medos que as pessoas têm de não ter, de apostar no seu sonho. E por fim também deixar o contato aqui da Simplify. Acho que a mensagem que eu uso minhas camisetas, né? Então eu escrevo, todos os dias eu escrevo através de perguntas. Então essa aqui é uma camiseta que a gente fez que é medo de quê? Então é um pai com uma criança começando a caminhar e embaixo desse medo de quê vem o próximo pequeno grande passo. Então às vezes a gente fica com medo de dar o passo, a gente acha que não está pronto. Normalmente de se empreender a gente foi treinado para achar que falta algo, né? O mercado do consumismo, a gente sempre está faltando alguma coisa para a gente fazer. Então, eu sempre faço essa pergunta, medo de quê, né? Qual é o primeiro passo que dá para dar? O que já pode ser feito, o que já se tem, e dar esse passo e fazer. Foi o que a gente fez aqui. Sim. Então, essa experiência. Então, como eu te dizia, esse é um empreendimento, sim, é um olhar do empreender. É um empreendimento aberto, ele não me traz retornos financeiros, a intenção é que ele exista para eu poder acessar esse recurso. E para ele continuar existindo, a gente tem a página no Apoia-se, apoia.se/simplify. Então a gente tem um financiamento recorrente, coletivo, que é um crowdfunding coletivo recorrente, né? Que faz com que esse espaço também continue existindo. É uma das formas de ingressos. Lá tem bastante informação também, vídeos explicando um pouquinho mais, tem os textos contando um pouquinho da história. Então talvez lá seja mais fácil das pessoas acessarem a história do que existe até aqui e estar colaborando com a gente também. E quando puder, vem aqui na Simplify. Toda segunda-feira às 7 horas a gente tem um evento que a gente chama de onboarding, que é para receber as pessoas a primeira vez que vem aqui, para entender um pouquinho dessa cultura, para entender um pouquinho do que acontece, do que a gente já viveu, para contar algumas histórias do que a gente está vivendo também e para preparar as pessoas para poderem surfar e se sentir livres aqui dentro. Porque é simples, vamos dizer assim, é tão simples que as pessoas se assustam com simplicidade, né? Sim. Então, ser simples não é ser fácil, então tem essa diferença, mas por ser simples as pessoas às vezes se assustam, não, como assim? Não tem uma burocracia tremenda. Não, é simples, tu chega, reserva na agenda, faz teu espaço e convida as pessoas para vir. Ou simplesmente passa pela porta, chega, acessa o espaço, trabalha e sai trabalhando. Simples assim, sem muita burocracia. Então o convite é que venham para cá, estejam juntos e a gente se vê em breve por aqui. Então não esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar um like lá para nós. Então até mais um Time to Talk by LM.